Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais TV Arte HD. Começa agora o Plantão de Notícias. E vocês acompanham conosco. PGR aceita a denúncia de Gilmar Mendes contra os senadores Sérgio Moro e Cajuru. Petrobras anuncia queda no preço do gás natural. Justiça francesa absolve a Air France e a Airbus no acidente do voo 447. Tiago Brenan é preso nos Emirados Árabes Unidos. Hospitais federais do Rio de Janeiro passam por fiscalização. Vamos iniciando o nosso telejornal falando de uma possível crise que se estabelece entre o Poder Judiciário e o Legislativo no Senado Federal. Após denunciar o senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, por calúnia e difamação contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República agora denuncia o outro senador por ofensas ao mesmo magistrado. A seguir, vocês acompanham a última declaração de Sérgio Moro no Senado Federal. Só vou esclarecer aqui que eu vou fazer uma declaração, mas não irei responder perguntas, peço que respeitem aqui a gravidade do momento. Eu quero registrar a minha indignação com a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República nessa data. Na sexta-feira, pessoas que eu desconheço, mas mal intencionadas, editaram fragmentos de uma fala, tiraram essas falas de contexto e publicaram na internet com o único objetivo, vamos deixar muito claro, com o único objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira fui consultado pela imprensa sobre esse fato e disse claramente: essas falas foram tiradas de contexto, não representam o que aconteceu naquele evento. E ainda naquela ocasião disse muito claro que eu tenho um profundo respeito pelo Supremo Tribunal Federal e pelos seus ministros. Respeito que mantive enquanto juiz federal, enquanto ministro da Justiça e durante a minha vida privada. E agora como senador da República. Hoje, 3 dias depois, fui surpreendido por uma denúncia do Procurador-Geral da República pedindo a minha prisão. A prisão de um senador da República, sem sequer esclarecer como esses fatos ocorreram, sem sequer ter realizado a minha oitiva para que eu pudesse esclarecer, e ignorando completamente as explicações que eu dei daquela fala, que não representa o que eu penso, uma fala infeliz, num contexto de uma brincadeira, mas que foi claramente manipulada e editada por aquelas mesmas pessoas, e aqui evidentemente que não refiro ao Procurador-Geral da República, mas por aquelas mesmas pessoas que buscam atualmente me incriminar falsamente em outros processos, com o objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal. E a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pediu a pena de prisão para o senador Sérgio Moro por conta do vídeo em que ele apareceu acusando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, após vender habeas corpus de acordo com a denúncia da PGR, assinada pela vice-procuradora-geral Lindomar Araújo. O senador Jorge Cajuru, do PSDB de Goiás, também teria cometido o mesmo crime, o de calúnia, em 3 ocasiões, fazendo as mesmas acusações que Moro. Acompanhe as acusações agora de Cajuru, na oportunidade de uma entrevista. Era eu, seu bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da toga vai lhe convocar. Você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes?
foram das sentenças que você vendeu, seu canalha. Das sentenças que você vendeu. Bom, daqui por diante a gente vai ver como se dá esse desembrólio aí dessa desavença entre os dois poderes. Posso lhe garantir que nada de positivo colaboram os dois poderes ao desenvolvimento e à governabilidade no país. A Petrobras anunciou redução média de 8,1% no preço do gás natural vendido às distribuidoras. A novidade começa a valer a partir de 1º de maio. O preço do gás natural vai acumular uma redução de quase 20% ao ano. Foi criado um grupo de trabalho para discutir o setor, que vocês acompanham agora na reportagem da TV Brasil. O seminário Gás Brasileiro para a Reindustrialização do Brasil aconteceu na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, chamou a atenção para o processo de desindustrialização do Brasil nas últimas décadas. Segundo ele, o governo tem um compromisso de reverter essa trajetória. Por isso, criou um grupo de trabalho que vai fazer um levantamento no setor. Acho que esse grupo de trabalho ele vai trazer bons frutos para a gente poder reduzir o preço do insumo e podermos ter mais competitividade, ter mais investimento, gerar mais emprego. O gás natural é considerado o gás da indústria e é utilizado para a geração de energia e também como matéria-prima para a produção em diversos setores, de alimentos, vidro, plástico, fertilizantes, materiais de construção, por exemplo. O grande desafio é a redução do preço do gás natural e de todo o custo da produção industrial brasileira. Durante o evento, o presidente da Petrobras anunciou a redução média de 8,1% no preço do gás natural em relação ao trimestre encerrado em abril. Os novos valores serão cobrados a partir do 1º de maio. O nosso dever é produzir petróleo e gás de forma eficiente e com o máximo de descarbonização para que não nos acusem de ser uma economia que anda para trás. E agora uma péssima notícia para brasileiros e principalmente cariocas. A Justiça da França absolveu a companhia aérea Air France e a fabricante Airbus das responsabilidades que matou, pelo menos num acidente, 228 pessoas em 2008. O voo tinha saído do estado do Rio de Janeiro. Uma definição que chega depois de 14 anos do acidente. Segundo a decisão, não foi possível estabelecer uma relação de causa entre as falhas apuradas à queda da aeronave. Acompanhe. Uma definição que chega 14 anos depois do acidente. O Tribunal de Apelação de Paris absolveu as empresas Airbus e Air France no caso da queda do voo AF447 em 2009. As companhias foram julgadas pelo homicídio culposo, quando não há intenção de matar, de 228 pessoas que estavam na aeronave. Segundo a decisão, não foi possível estabelecer uma relação de causa entre as falhas apuradas e a queda da aeronave. O avião caiu no Oceano Atlântico 3 horas e 45 minutos depois de decolar do Aeroporto Internacional do Galeão. Apesar de destroços da aeronave terem sido encontrados dias depois, partes como as 2 caixas pretas só foram localizadas quase 2 anos depois. Uma decisão anterior havia sido tomada em 2019, quando os juízes não acolheram as acusações e arquivaram o caso, isentando as companhias da responsabilidade. Com a revolta das famílias das vítimas e do sindicato de pilotos, a Procuradoria-Geral da França entrou com recurso. A queda do AF447 é considerado um dos acidentes mais sensíveis da história da aviação. A notícia da absolvição das empresas deixou muitas famílias consternadas. Defenderam o indefensável. O avião que foi fabricado pela França tem defeitos de fabricação. Se der, nós vamos entrar com recurso, porque isso aí é absurdo. É um absurdo. Ninguém se conforma com esse tipo de decisão da Justiça. O empresário Tiago Brenan está de volta para o Brasil. Ele é suspeito de agressão, estupro, cárcere privado e ameaças contra as mulheres aqui no país. O pedido de extradição para o Brasil foi autorizado no sábado, dia 15, por autoridades
dos Emirados Árabes. A Polícia Federal deve enviar nesta terça-feira, dia 18, 4 policiais para trazê-lo ao Brasil. Há 5 mandados de prisão preventiva em território brasileiro contra o empresário por acusações de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar e estuprar uma segunda mulher e uma jovem Miss. Acompanhe. A Justiça emitiu pelo menos 5 mandados de prisão contra o empresário relacionados a crimes contra 4 mulheres. A informação da extradição foi confirmada ontem pelo presidente Lula, que estava em viagem a Abu Dhabi, capital do país árabe. Ainda não há previsão de quando o Brenan chega aqui ao Brasil. Bom, e uma fiscalização nos hospitais federais do estado do Rio de Janeiro deflagraram o que já era conhecido, refletindo anos de descaso com a saúde dos cariocas. No fim de semana, 4 unidades foram vistoriadas por deputados da Comissão de Saúde. Eles encontraram leitos vazios e alas internas fechadas. A visita começou pelo espaço onde será construído um novo campus do INCA, no terreno doado do Hospital Federal do Iazerge, próximo à Unidade 1, na Praça da Cruz Vermelha. A obra do campus integrado do INCA prevê reunir 18 endereços do Instituto em um único local. O objetivo é melhorar o atendimento aos pacientes e promover a integração entre ensino, pesquisa, assistência e administração. No sábado e no domingo, aconteceram as vistorias nos hospitais federais do Rio. No Hospital da Lagoa, o primeiro a ser inspecionado, um andar foi encontrado vazio. A unidade está com leitos desocupados e 3 centros cirúrgicos sem funcionar. No Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, a fiscalização também encontrou leitos vazios, além de salas inundadas e móveis empilhados nas instalações. Segundo um relatório do próprio Ministério da Saúde, 45 vagas estão sem funcionar no local. A vistoria também passou pelo Hospital de Bom Sucesso, o que tem o maior número de leitos fechados, segundo o relatório. São 140. No domingo, houve visita ao Hospital Federal do Andaraí, na Zona Norte, que está com a obra da cozinha completamente parada. Essa visita começou no almoxarifado do Ministério da Saúde em São Paulo, em Guarulhos, onde a gente pôde constatar que 2 bilhões e 200 milhões de reais em medicamentos e vacinas foram incinerados por perder a validade. Hoje a gente finaliza essa visita no INCA com uma obra parada, que tem uma previsão de custar em torno de 200 milhões de reais, ou seja, só com o que foi incinerado daria para construir 10 INCAs como esse. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em segundos. Confira as promoções que só a Gagoscar tem. Toyota Corolla XLI 1.8 automático 2012 completo com GNV, carro muito novo. Chevrolet Joy Sedan 1.0 manual 2020, econômico e ideal para o dia a dia. Fiat Argo Drive 1.0 manual 2020 completo com multimídia. Fiat Strada Endurance 1.4 CS manual 2021, excelente oportunidade. Honda HR-V XL 1.8 automático 2020, único dono, carro muito novo. Fiat Fiorino Furgão 1.4 manual 2020 completa com GNV, único dono. Chevrolet Onix LT 1.0 manual 2020 completo, excelente para o dia a dia. Corra e confira essas e outras promoções que só a Gagoscar tem. Já de volta dos intervalos da Rede de TV Abaixo, continuamos com o nosso plantão de notícias e agora vocês acompanham as notícias locais com Maurício Aragão e os comentários de Emir Laranjeira. Está começando os bastidores da notícia. E a pergunta do meu amigo Alessandro é:
Será que vai ter uma nova crise entre o legislativo e o judiciário? Meu amigo, não existe crise, existe uma guerra. A corda já foi rompida. O que nós estamos vendo hoje é uma perseguição sistemática em cima da oposição ao governo Lula em todos os sentidos. A frase de Sérgio Moro, que está circulando na internet, estava num churrasco, me parece, tomando um copo de cerveja, comentou sobre a questão do habeas corpus, tal, insinuando que você poderia comprá-lo. O mesmo aconteceu com o Cajuru, que falou várias vezes sobre esse assunto, a venda de sentenças pelo então ministro Gilmar Mendes, por Cajuru, que o processo tinha sido arquivado. Agora volta à cena de novo esse processo, porque agora temos o Sérgio Moro, então vamos colocar mais um aqui para dizer que o ato total é ilegal. Um velho ditado, meu avô sempre falava, aonde há fumaça, há fogo. Quem vai investigar, caso uma denúncia dessa seja feita formalmente? Ninguém está acima da lei, ninguém é a própria lei. Todos somos iguais perante a lei. Isso numa democracia verdadeira. O que nós vivemos hoje é um ativismo judicial claramente declarado, onde o próprio presidente da República, que foi descondenado pela manobra do Supremo Tribunal Federal, descredibilizou a Polícia Federal no caso do PCC, naquele esquema montado para sequestrar e matar o ministro Sérgio Moro. Falou que era uma armação do Sérgio Moro junto com o Ministério Público Federal, junto com a Polícia Federal e junto com as instituições estaduais que combatem o crime organizado. E o que foi feito com essa fala? Nada. O que nós vemos hoje é o Supremo Tribunal abrindo inquérito contra a oposição e soltando os verdadeiros ladrões e corruptos. O que nós vemos hoje é um juiz, um desembargador, um ministro, um ministro, não é juiz, é ministro, que aos prantos soluçava com a defesa do advogado do Lula no julgamento do habeas corpus para a soltura do próprio. Soluçava de beber água, dizendo que nunca tinha visto uma coisa tão linda. E esse mesmo advogado é um dos indicados para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Mais um indicado do PT para a Corte. Para que serve a Corte, se não para defender a Constituição? Se ela não o faz, para que serve a Corte? Apenas para perseguição? Aonde há fumaça, há fogo. O problema é que não temos bombeiro para apagar esse fogo. A única casa que pode abrir qualquer tipo de investigação por atos que têm que ser investigados, por denúncias que têm que ser investigadas, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, é o Senado Federal. E lá está a figura do Rodrigo Pacheco, que nós sabemos que o que ele quer é uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que tem causas milionárias da tragédia de Brumadinho, onde os processos estão aonde? No Supremo Tribunal Federal. Falam-se em esticar a corda e criar uma nova crise. Eu falo e repito, não existe uma crise. O que nós estamos vivendo hoje é uma guerra entre os poderes. A base aliada, o comunismo, seus puxadinhos, contra quem defende a pátria, a família e os costumes. Essa é a nossa triste realidade. E é um
delicado falar sobre isso, porque qualquer coisa que você fale, você é incluído naquele inquérito 142, o inquérito de gaveta das fake news, que não acaba nunca e nem vai acabar. Espero que um dia a justiça realmente seja feita e que o Brasil volte a ter uma segurança jurídica, que a insegurança que nós temos hoje está levando o Brasil rumo a uma Venezuela, a uma Cuba, a uma Nicarágua. Essa é a nossa triste realidade. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. Rio das Ostras tem reunião inaugural do GSI. Chocosserra movimenta o feriadão em Teresópolis. Magé realizou sua conferência municipal de saúde. Mais um caso de licitações estranhas em Itatiaia. Iniciamos o giro de informações dos municípios por Rio das Ostras, que promoveu no final de semana passado, no auditório da Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel, uma reunião entre autoridades municipais, militares, policiais e representantes da Justiça para viabilizar a adesão do município à Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O encontro teve como objetivo deliberar sobre a gestão de crises para eventos calamitosos ou outros que necessitem de resposta imediata e integrada, além de organizar e analisar dados sobre a violência e a criminalidade local a partir de fontes públicas, entre outros temas. O Gabinete de Gestão Integrado Municipal, ele foi criado em lei do ano passado e é um órgão colegiado sem hierarquia e com manutenção das autonomias funcionais de autoridades de órgãos públicos relacionados diretamente ou não com a segurança pública e defesa social. E o feriado nacional de Tiradentes, que será nesta sexta-feira, dia 21, causando aí um feriadão, será movimentado em Teresópolis pela realização da Chocosserra, o festival de chocolate da cidade. O evento começa na quinta-feira, dia 20, e prossegue até o domingo, dia 23. Vai estar acontecendo no Sesc Alpina, que fica na Rua Cândido Portinari, no bairro do Golfe. Você confere aí nas ilustrações um pouco das atrações do evento, que é uma tradição já de Teresópolis há alguns anos e que foi interrompida durante um período devido à pandemia. Bem, nós voltamos a falar aqui no Plantão de Notícias sobre polêmica em Itatiaia, na gestão do prefeito Irineu Nogueira. Você vê o título aí de uma matéria divulgada no site do Eliseu Pires. Gasolina suficiente para ir até a Lua? É brincadeira. Olha só, a Prefeitura de Itatiaia faz licitações seguidas para a compra de combustíveis. Edital estima o consumo de 806 litros mensais para cada um veículo de passeio alugado e contribuinte ironizou nas redes sociais. No dia 28 de fevereiro, a Prefeitura de Itatiaia licitou a compra de 226.220 litros de gasolina comum e mais 22.897 de óleo diesel. O pregão eletrônico foi vencido pelo posto Sol da Dutra, que firmou 3 contratos com a administração municipal e menos de um mês aí desse primeiro contrato, já foi marcado um novo pregão, né, que está agendado para o dia 28, com um valor global também enorme. Porém, mais do que os valores financeiros e o fato de serem 2 pregões em pouco tempo, o que chama atenção é essa estimativa de gasto de 806 litros de gasolina comum por mês para cada um dos 14 carros alugados pela frota do município e mais 1.084 litros de óleo, um consumo totalmente fora da realidade. Mais um fato lá na cidade de Itatiaia. Em Magé ainda repercute a Conferência Municipal de Saúde, a 10ª conferência. Confira mais detalhes sobre o evento com trecho de vídeo preparado pela SECOM do município.
garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. Esse foi o tema do grande encontro, que foi a Conferência de Saúde, que reuniu cerca de 300 pessoas, entre autoridades municipais, servidores, membros do Conselho Municipal e da sociedade civil. É a oportunidade que a gente tem, né, de dialogar inúmeras melhorias para a saúde do nosso município, e a gente tem feito muita coisa boa, né? Tá todo mundo muito entusiasmado, né? E a união faz a força. Quando a gente vê toda a nossa equipe juntas, né, unidas pelo mesmo objetivo, a gente tem certeza que a gente está no caminho certo. Hoje a gente está realizando a 10ª Conferência Municipal de Saúde, onde a gente reúne os profissionais de saúde, trabalhadores do SUS, sociedade civil, para que a gente consiga construir cada vez mais uma saúde ainda melhor. Essa conferência, ela tem o objetivo de discutir as políticas públicas de saúde. É óbvio que a gente traz todas as ações de saúde que já acontecem, e aqui a gente faz o fomento de novas ações que vão acontecer junto à sociedade civil. Os participantes discutiram as políticas públicas na área da saúde do município e ainda reforçaram as propostas em benefício aos profissionais da saúde. Então, a Conferência de Saúde, ela tira as deliberações para o planejamento dos próximos 4 anos de saúde. Então, tudo que tem que acontecer na saúde vai ser discutido e decidido aqui, inclusive a carreira, o plano de cargos e salários, tudo que interessa às condições de trabalho, os programas que nós vamos trazer. Vamos agora à previsão do tempo, que é a seguinte: uma frente fria avança na região sudeste e há alertas dos meteorologistas para situação de perigo no litoral. Há previsão de pancadas de chuva com ventania que podem atingir até 80 km por hora. Baixa pressão que organiza um fluxo de umidade maior pelo estado de São Paulo nesta terça-feira. Além disso, tem a frente fria que segue afastada no oceano, provocando ainda nuvens muito carregadas sobre o estado paulista. Chuva que já começa desde manhã em muitas regiões e que ganha intensidade durante a tarde. A situação é de perigo na região da Baixada Santista e também no Vale do Ribeira. Já na capital, destaque para o excesso de nebulosidade que deixa as temperaturas bem mais baixas. A chuva pode trazer transtornos para a região metropolitana do estado de São Paulo, como alagamentos e congestionamentos, e durante os temporais, ventos que podem atingir os 80 km por hora. Chove a partir da tarde em capitais como Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e em Vitória o tempo segue firme e ensolarado, com calorão durante a tarde. Também não chove no Vale do Rio Doce, mas no Triângulo de Minas podem ocorrer pancadas que intercalam períodos de melhora durante toda a terça-feira. Temperatura máxima em São Paulo que já não passa dos 25 graus. Em Vitória, calor de 34 graus e máxima que chega a 33 no Rio de Janeiro. Vamos agora falar de futebol, mas vocês vão ouvir de um especialista. É contigo, Maurício Aragão. O que a gente tem aí para os esportes? O técnico Jorge Sampaoli já assumiu o comando do Flamengo após a boa vitória na estreia do Brasileirão sobre o Coritiba e diz que pode armar um time com 3 zagueiros, o que já gerou algumas contestações. Mas chega disposto a conquistar títulos com o Flamengo, foi o que ele disse na sua primeira participação. Bom, assim nós vamos encerrando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a todos vocês que nos acompanham aqui no canal 57 da Sumicity e também nas plataformas das redes sociais. Muito obrigado e até a próxima edição.